Som. Som. Será que foi? Fala aí, turma. Belezinha? Estamos aí começando mais um programa diário. Hoje é dia 10 de abril, terça-feira. Eu vou bater um papo com você com os principais acontecimentos do mercado. A gente vai entender aí as principais notícias que afetaram a bolsa, o que foi divulgado ao longo do pregão e também fazer uma análise do índice Bovespa, do dólar e de outras ações. Mas antes de mais nada, turma, eu cometi uma falha e estou aqui publicamente a assumir a minha falha para você. Danilo, qual foi sua falha? Eu não subi o vídeo de ontem no nosso canal, aqui no canal do Danilo Zanini. Segunda-feira eu faço o call de fechamento no canal da Rico, que é a comunidade de traders, e eu faço o download e subo para o nosso canal. Eu fiz lá o programa ontem, mas eu sinceramente me avoou, eu fiz lá e não acabei subindo no nosso canal. Então peço desculpas aí para quem acompanha diariamente o nosso programa, beleza? Então vamos lá bater um papo sobre as principais informações. A gente teve aí o IPCA, tá? O IPCA nada mais é do que o índice de inflação referente ao mês de março, que foi divulgado no início dessa manhã. No início da manhã não, na manhã dessa terça-feira. O IPCA ficou em 0,09 em março, cuja expectativa do mercado era 0,32%. Então, esse índice de inflação chegou na menor taxa dos últimos 24 anos. Vale lembrar que o acumulado do IPCA ele está em 0,70% no ano de 2018, certo? Só um pequeno detalhe, tá? Quando a gente, o que é o IPCA, tá, pessoal? O índice de inflação. Hoje, quando você faz alguns investimentos em renda fixa, um exemplo, tesouro direto, tem alguns tesouros aí em que você compra, um exemplo, taxa fixa mais alguma variável, tá? Geralmente essa variável está atrelada uma delas ao IPCA. Então, um exemplo, às vezes você vai lá e compra um tesouro direto em que você vai ter uma remuneração de 5% mais o IPCA. Então, para você ver aí que o IPCA ele continua desacelerando, tá certo? Então, esse daí foi o índice que foi divulgado nessa manhã. Ontem, no finalzinho do dia, a Moody's, a agência de classificação de risco mundial, ela elevou o rating do país. Ela tirou a perspectiva de negativa para uma perspectiva estável. Um dado curioso que foi, dado curioso não, tá? Um estudo interessante que foi divulgado também nessa terça-feira, que foi que o setor de varejo na área de vestuários deverá ter um crescimento de 10% nesse ano. A classe C, ela deverá puxar aí esse setor para cima. Danilo, o que significa? Tá? Significa que as pessoas com poder aquisitivos, que teoricamente não tinham acesso aí ou melhor, que ficaram tempo sem comprar parte de vestuário, camiseta, calça, bermuda, enfim, o que você usa como vestuário, elas podem voltar a comprar. E o que acaba sendo interessante, que o ticket médio que foi estabelecido nesse estudo é na casa de R$ 35, ou seja, peças que você venha comprar de roupa na casa de R$ 35, que não é um valor caro para você poder comprar uma roupa. Então atenção ao setor de vestuário, eu vou até colocar aqui na análise para falar um pouco do gráfico da HGTX, tá? A HGTX é um papel que pode ser beneficiada. A HGTX é a Ering, que vende aí na área de vestuários. Então, só uma curiosidade no cenário de notícia, e eu vou fazer um paralelo no gráfico para você, tá? E um último ponto, a Hipermarcas, tá? Cujo nome mudou, agora tá Hypera Pharma, ela, no início dessa manhã, ela foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, tá? O grupo aí, Hypera, foi abre aspas, né, foi indiciado pela Polícia Federal de ter pagado aí vantagens, ter feito negociações de vantagens indevidas com políticos, tá? Então a ação chegou a cair hoje no pregão, enfim, mais uma empresa aí que teve algum relacionamento de pagamento nesse cenário de corrupção de propina, certo? Bom, então essas então são algumas não, são as informações que eu gostaria de passar para você. E agora a gente vai falar sobre day trade. Hoje o dia de day trade foi um dia bom. A gente fechou aí no dia de R$ 414 positivo. Então o que a gente ganha e perdeu ontem, a gente acabou ganhando hoje. Foi um belo dia. Antes de mais nada, se você tiver algum interesse, comente aqui nesse vídeo da análise do papel que você tem interesse, tá? Eu peço desculpas de não pegar o de ontem pelo fato de eu não ter subido aqui no canal. Bom, então hoje ganhamos R$ 414, ganhamos R$ 500 em ações, perdemos no índice e ganhamos no dólar. A nossa semana praticamente está no 0 a 0, tá? A gente perdeu ontem 400, ganhamos hoje 400, mas estamos firmes e fortes, tá? Nossa meta é de R$ 3.000 no mês, estamos ganhando 1.200 com 40% da nossa meta, certo?
Bom, vamos lá então agora dar uma olhada no índice Bovespa. O que tem aqui no índice Bovespa, pessoal? O índice continua dentro daquele cenário indefinido, aquele cenário lateral, cujo temos aqui pontos bem estabelecidos, né? O suporte bem estabelecido em 83, resistência aí bem estabelecida na casa de 88, e foi justamente o que a gente comentou ontem, tá? Para quem teve a oportunidade de assistir. O mercado toca suporte, abre espaço para trocar resistência. O índice Bovespa ele só vai ficar negativo se eventualmente ele perder aqui a casa dos 83 mil pontos. Tá perdendo 83 mil pontos, ele tem espaço para cair. Como nós estamos em cima de um suporte bem importante, enquanto ele não perde, ele abre espaço para voltar a testar a resistência, tá? Então, assim, apesar do cenário de indefinição no índice Bovespa, nós temos aí apesar de ser um cenário no índice Bovespa de indefinição, a gente tem bastante volatilidade no nosso mercado, tá? Atenção, tá? O dólar hoje teve uma forte movimentação de alta, chegou a subir. Forte não, teve uma forte volatilidade durante o pregão. Então, chegou a subir 0,5%, depois ele teve uma queda de mais 0,5% e fechou aqui no nível de resistência, tá? Uma resistência bem importante do dólar. Tem aqui então um nível de resistência, um toque, 2 toques, tá? E hoje ele formou aqui um doji, que é um candle que sugere a exaustão desse movimento de alta. Então, o que o dólar ele está sinalizando aqui para a gente, tá? O dólar ele sinaliza aqui, sobe, corrige, sobe. A perda da mínima do dólar sinalizaria queda até 3.335. Então, o índice testando suporte sinaliza movimento de alta e o dólar já subiu bem, testa uma resistência sinalizando um movimento de queda. Vamos dar uma analisada aqui nos principais papéis. Petrobras chamando atenção para uma compra acima desses R$ 21,45, rompendo 21,45 é compra, eu acredito num alvo lá em R$ 20,60, então atenção aí a PETR4, espaço para continuar subindo. Claro que eu não descarto o cenário atual, que é um cenário de indefinição, e Petrobras teria que romper esse primeiro nível aqui para ter o seu movimento de alta até 22,60. Tá certo? Então, PETR4, vamos dar uma analisada em Vale. A Vale rompeu aqui uma resistência bem importante, definida na casa de 43,80 barra 43,90 e forma aqui um pivô de alta, tá? Tem uma movimentação bem interessante. A Vale sinaliza aí uma movimentação de alta até o próximo nível de resistência, estabelecido lá na casa de R$ 47,00. O que me desperta a atenção é de ver o volume financeiro da Vale, que é um volume financeiro alto, então temos uma expectativa do papel buscar aí R$ 47,15, certo? Banco do Brasil. Banco do Brasil testando aqui uma região importante de suporte. Perceba que o papel ele não chegou a perder de fato, ou melhor, não ficar de fato abaixo desses 38,70, 38,60. Então testa um suporte. Mais um ponto em que o Ibov está em suporte, Petro querendo romper resistência, Vale já rompeu resistência e Banco do Brasil aqui testando suporte. 1, 2, 3, 4 dias de quedas consecutivas. O que o Banco do Brasil poderia fazer? Ter um movimento de alta e buscar esse primeiro nível de resistência em R$ 41,20. O próximo alvo, 44,20, tá certo? Então atenção, um possível movimento de alta em BBAS. Bradesco também demonstrando esse cenário. Bradesco só me faz uma formação gráfica um pouco diferente, mas temos aqui ó, um ponto de suporte bem estabelecido e um ponto de resistência aí bem estabelecido, tá certo? Um ponto importante de suporte, temos a formação de um candlezinho de indefinição, cujo padrão sinaliza a exaustão dessa última queda e sinaliza um ponto de alta para a Bradesco. Então, mais um papel aí sinalizando uma alta em BBDC4. Bradesco, esse daí foi o cenário do papel. Agora temos Itaú. Itaú também segue dentro da consolidação, não muda nada do que nós estamos conversando ultimamente, tá? Acredito que Bradesco poderia voltar lá para casa de R$ 53,00. Perdão, Itaú poderia voltar para casa de R$ 53,30, mas claro, vamos acompanhar. Esse papel segue bastante indefinido e a perda desses R$50 barra 49,50 é um cenário de queda. GGBR. GGBR ele tem um cenário de alta, porém um cenário um pouco delicado, tá? Por quê? Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa que passa por aqui. Eu tenho aqui um sobe, corrige, sobe. Tá? Um pivôzinho de alta foi estabelecido. Se eventualmente GGBR ficar acima desses 16,20,
25 e 30, ele abre espaço para buscar R$ 17,50. Tá? Então, sobe, corrige, sobe, rompimento de resistência, cenário de alta. Se você eventualmente tiver comprado, stopzinho abaixo desses R$ 15,67. GGBR e por último, porém não menos importante, Usiminas. Muitas pessoas me questionaram se era uma venda de Usiminas, tá? Eu não descartei a possibilidade de ser uma venda, então cai, lateraliza, cai, rompeu o suporte. Porém, Usiminas, para ela caracterizar a queda, ela tem que perder a mínima do candle que rompeu, ou seja, ela não chegou a perder aqui R$ 10,04. Então, para uma queda um pouco mais intensa, ou melhor, para ele sinalizar uma queda de Usiminas, perdendo R$ 10 para ter uma sinalização de baixa, tá? Embraer, agora vamos a algumas ações que me chamam a atenção, tá? Embraer, a gente comentou sobre a compra acima desses R$ 21,70. O próximo alvo do papel está em R$ 23,40. Então sobe, corrige, sobe, espaço para um pivô de alta. Para quem tiver comprado, o stop abaixo de R$ 21, tá certo? Esse daqui é o gráfico da Embraer. Eu tenho aqui GFSA. Muita gente me questionou sobre Gafisa. Olha, Gafisa, eu lembro de ter muito comentado com vocês aqui uma compra nessa região de R$ 10 barra 9,50. O mercado já deu, tá? Para mim, a oportunidade já foi para quem entrou justamente na formação desse martelo. Então, o que eu acredito? Que Gafisa tem espaço para subir até R$ 13,80. Uma alta ainda de mais 15%. Eu só não acho que é interessante para você comprar agora quem eventualmente estiver de fora, tá? Por quê? Porque o mercado sobe, eu tive aqui um movimento, sobe. Se você for eventualmente comprar, o ideal seria uma correção do papel, tá? Para quê? Para você comprar aqui e esperar de fato esse pivô de alta, tá? Ou o papel passar por um período lateral, formar um mastro e bandeira e você comprar no rompimento da resistência. Eu acredito assim, ó, no curto prazo o papel já subiu 25% em um período de tempo muito curto, tá bom? Então só tomaria um pouco de cuidado aí em Gafisa para você se posicionar. Gol é uma ação em que eu comentei da compra, quem comprou aqui show de bola, ganhou bastante grana, e agora a Gol volta a chamar a nossa atenção. Por quê? Porque ela sobe, corrige, sobe, beleza? Então, o que eu vejo? Ela voltou até a região de suporte. Então, agora a gente vai aguardar aqui algum pivô de alta no intraday, a gente vai aguardar aqui alguma entrada na força compradora, que demonstre força compradora para esperar o mercado ter o seu movimento direcional de alta. Então, atenção aí em Gol 4, chamando a atenção. Lojas Americanas, Lame 4 aí desperta a minha atenção também, tá? A Lojas Americanas chamando a atenção para uma movimentação de alta, o mercado trabalha dentro desse canalzinho de alta, sobe, corrige e ele vai tocar no suporte. Eu acredito que aqui é uma compra, tá? Nessa região de R$ 18 é uma compra, primeiro alvo em 19, stopzinho abaixo de R$ 17,60 e teremos aí a possibilidade da continuidade do seu movimento direcional de alta. M Dias Branco, as ações da M Dia, elas estão chamando a minha atenção, tá? M Dias Branco, o papel chegou a ter um movimento de queda, tá bem intenso, e ele veio tocar numa região importantíssima de suporte, tá? Eu tenho um preço, e o mercado caiu, tá? Então acredito que é uma região para a gente poder avaliar alguma compra, esperando aí a retomada de alta do papel até a 52. Então a conduta mais interessante aqui seria a formação de um candle comprador que sinalizasse a exaustão dessa queda. Então, entra no radar pelo fato de ser uma região importantíssima de suporte. No passado foi testado como resistência, suporte e uma região de suporte. E por último, porém não menos importante, as ações da HGTX, eu falei da notícia que saiu sobre o setor. Então nós temos aqui uma sinalização de toque, fundo, topo, e aqui a possibilidade de termos um fundo nessa região de suporte, cujo temos um canal de alta e uma expectativa aqui do seu movimento direcional até o próximo alvo lá em R$30. Beleza? Então, turma, é isso. Eu peço mais uma vez desculpa aí por vocês. Se você tiver interesse que eu olhe algum papel, comente aqui que no pregão de amanhã eu vou fazer essa análise. Beleza? Valeu, um abraço e até a nossa próxima oportunidade. Fui!